Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação. Na quinta parte, o tema é Educação e Madureza, perguntas feitas pelo médium Raul Teixeira, e ele traz as respostas para nós em psicografia do orientador espiritual de Camilo. E a pergunta de número 64, que é a última pergunta da parte Educação e Madureza, e depois nós vamos entrar na parte Educação e Movimento Espírita, a sexta parte deste livro. Nesta pergunta, qual deve ser a posição do espírita frente aos hábitos do alcoolismo e do tabagismo? Qual é a posição do espírita frente aos hábitos do alcoolismo e do tabagismo? A gente pode até, na própria pergunta, dissecar aqui a posição do espírita, porque pode ser também a posição de uma pessoa cristã, porque o cristão é aquele que luta pelo seu bem-estar físico, para dar conta do seu bem-estar espiritual e ajudar os outros nas suas conquistas emocionais e espirituais. Se esta é a proposta do cristão, ele cuida do corpo, cuida sem excesso e sem falta, para que tenha uma mente tranquila para trabalhar em favor de si e dos outros, para que os outros possam crescer também emocionalmente e espiritualmente. Mas aqui está colocando a respeito do espírita, por quê? Olha como que a espiritualidade responde para a gente. Cabe ao cristão espírita, porque existe o cristão dentro dessas referências que eu citei para vocês, que necessariamente não tem um aprofundamento doutrinário, não tem um aprofundamento trazido pela codificação, e tem o cristão espírita. Cabe ao cristão espírita ter maior atenção para com a sua vida, evitando se matricular nesse rol das atormentadas criaturas. Cabe ao cristão espírita, porque a quantidade de conhecimento, gente, é muito maior. E eu estou colocando do conhecimento crístico e do conhecimento que a espiritualidade traz para nós nas dezenas, centenas de referências de obras sobre este tema. E ele diz mais: não matricular-se nesse rol de atormentadas criaturas que não conseguem livrar-se desses vícios cruéis, obsidiados pelo egoísmo próprio e explorados por vampiros insaciáveis que delas se nutrem. Ou seja, essas viciações, ele já atende a um desejo pessoal, e ele fala egoístico. Por quê? Porque quando eu me agrido, indiretamente eu estou agredindo quem convive comigo. Quando eu bebo, eu agrido os que estão na minha família. Quando eu fumo, eu agrido os que convivem comigo. Não, mas eu bebo socialmente, eu não chego alcoolizado em casa. Mas eu agrido, por quê? Porque eu estou danificando a minha saúde. Eu poderia ter uma vida mais saudável, mais próspera, mas eu vou estimulando o organismo doentio para que lá na frente eles passem a cuidar de mim. Ou seja, eu estou pensando apenas em mim. Indiretamente eu agrido os meus familiares. Seja por um problema tabagista ou por uma referência alcoolista. Além do que, aí vem a outra parte, eu facilito a ação dos vampiros insaciáveis, espíritos que desencarnaram viciados, vinculados no vício. Eles precisam do encarnado para atender às demandas espirituais deles lá no outro plano. As necessidades, demandas espirituais, mas estou colocando dentro das necessidades físicas que eles ainda estão vinculados na Terra. Vocês, quem tiver a chance, façam a leitura do livro Sexo e Destino, de André Luiz, sob a psicografia do Chico e de Valdo Vieira. E ele vai colocando para nós ali, o André Luiz vai colocando para nós a experiência do envolvimento de Gilberto
sendo vampirizado por entidades, tanto na área do sexo quanto na área do álcool. E ali ele vai criando um ambiente de autoperturbação, mas ele não sabe que tem vampiros que estão o agredindo. E essas entidades vão induzindo o senhor Gilberto a se envolver com o vício do álcool. E vão induzindo Gilberto a se envolver na promiscuidade, nas questões sexuais. São os vampiros insaciáveis que se nutrem dessas viciações. Então ele coloca, cabe ao espírita cristão ter maior atenção para com a sua vida. Nós não estamos nos posicionando como espíritas, nós não estamos estudando o espiritismo explicativo do Evangelho segundo a orientação de Jesus? Nas explicações dos espíritos? Então por que nós vamos fugir do movimento de autoeducação? E aí eu digo, gente, que é mais fácil nós nos libertarmos desses vícios, são vícios físicos, são vícios da matéria, do que a gente se libertar dos vícios morais. A gente carrega um ciúme que tem 3, 5 séculos. A gente carrega uma vaidade desde épocas remotas, desde períodos medievais, onde estávamos envolvidos com excesso pela força, pela governança excessiva, desvairada, desequilibrada, mas muitas vezes carregamos valores ligados ao excesso dessa época. Carregamos a avareza de tudo que a gente teve e a gente vai se elevando com aquilo ali que hoje não tem valor nenhum. Então, é mais fácil a gente se libertar dos vícios físicos, e aqui a gente está pegando exemplo, o alcoolismo e o tabagismo. Por quê? É a pergunta. Estamos trabalhando na questão. Do que a gente ficar livre do ciúme, da avareza, da ambição, da vaidade, da agressividade, da arrogância. Mas são vícios morais que a gente também precisa retirar. Mas eles podem acontecer ao longo da encarnação e se torna mais fácil se a gente não entrar nos vícios físicos. Porque esses vícios físicos, a gente atrai vampiros. Os vícios morais, eles já estão aqui dentro. Os vampiros nem são atraídos. Eles podem perceber que a gente tem e eles se aproximam. Mas por que eles percebem que a gente tem? Esses não são construções do agora, são construções seculares. Então a nossa luta é árdua nessa. Aí a gente começa a assumir outros vícios para dificultar mais ainda o nosso caminho. Qual é a necessidade disso? E aí olha o que a espiritualidade diz. Pouco tem adiantado o incontável número de palestras, de mensagens trazidas pelos espíritos, de informes médicos, apontando para o prejuízo desta miséria. Pouco tem adiantado o trabalho que a ciência e a espiritualidade têm feito. Porque, de costume, os dependentes dessas drogas, fazendo referência ao alcoolismo e tabagismo, estão sempre se baseando no indivíduo errado, no mau exemplo, para justificar os seus usos, o que demonstra que tem pouca vontade de abandonar os vícios. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o meu avô fumou por mais de 50 anos e ele viveu até 85. Mas em qual condição ele retornou para o plano espiritual? Mas eu tenho, o meu primo viveu quase 70 anos e bebia toda, chegava torto dentro de casa. Mas em qual condição ele chegou espiritualmente? Eu não estou dizendo que todos que bebem e fumam chegam em situações precárias, suicidas inconscientes. Para cada consciência, uma sentença. É a espiritualidade junto da divindade é que vai avaliar isso. Não somos nós. Eu estou dizendo que a gente precisa se libertar dos vícios físicos, já que os morais nos agridem há séculos. É isso que eu estou dizendo. A condição daquele que fuma ou daquele que bebe, ele vai ser recebido no plano espiritual de conformidade com os valores. Porque, veja, a espiritualidade coloca para nós que Deus observa
todos os detalhes do nosso envolvimento com a terra. Às vezes a pessoa está envolvida com vícios, mas ela também tem o atenuante para os vícios, porque Deus não esquece o atenuante, não. Deus não abre mão do atenuante. Esse atenuante vai ajudá-lo no plano espiritual. Entretanto, se ele não tiver o vício físico, imaginem os atenuantes nas questões morais. Vai facilitar muito mais a jornada dele de descoberta do mundo dos espíritos. Muito mais o encontro dele com os orientadores espirituais. Então, livrar-nos dos vícios físicos torna-se mais fácil o nosso processo de desenlace no plano dos espíritos. Então, facilitemos a espiritualidade para trabalhar conosco. Facilitemos. A espiritualidade está com um sem número de informações a respeito para nos ajudar. E nós podemos fazer isso da melhor maneira nessa absorção do que todos eles têm nos oferecido para uma vida saudável dia a dia. É isso que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo a pena as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser, já com a 6ª parte sobre educação e movimento espírita, ainda no livro Desafios da Educação. Ok? Um abraço a todos e até muito breve.